Olá, querido, tudo bom? Vamos começar a falar sobre dinâmica hoje. Na verdade, nessas aulas, né, sempre eu usando esse trocadilho do hoje, porque eu queria que tu assistisse todas as aulas de dinâmica que envolvem leis de Newton de uma só vez. Então, essas duas primeiras aulas a gente irá falar sobre as aplicações das leis de Newton, tá? Que é o início da dinâmica. Te dará base para aprender todos os outros conceitos de dinâmica. Na verdade, não é muito cobrado no Enem em si as leis de Newton. Elas te darão base para o estudo de trabalho, potência, energia e impulso, que esses sim são cobrados com a intensidade maior. Então, essas duas aulas, tá, iniciais sobre dinâmica, elas te darão uma base. Então, a gente vai tentar, nessas duas aulas, envolver você nessas ideias de leis de Newton, tá bom? Então, vamos lá. Primeira aula, especificamente, a gente vai falar sobre as leis de Newton, dinâmica da partícula. Então, vamos embora, selecionar aqui. Bora lá. Dinâmica é o ramo da mecânica que estuda as causas do movimento de um corpo. Essas causas estão relacionadas às forças que atuam sobre o mesmo. Dessa maneira, o conceito de força é de fundamental importância no estudo da dinâmica, que é o que nós vamos tentar fazer nessas duas primeiras aulas. Então, Newton, através de suas leis, ele tentou explicar um pouco, de uma maneira clara, o que era a força. Então, o primeiro princípio, o princípio da inércia, diz que nenhum corpo sai do seu estado de inércia, que é um estado de equilíbrio. Esse equilíbrio pode ser um equilíbrio estático ou um equilíbrio dinâmico, ou seja, velocidade zero ou movimento retilíneo uniforme, até que sobre esse corpo passe a atuar uma força, tá bom? Por isso que eu coloquei essas duas situações, onde você tem primeiro uma pessoa dentro de um ônibus e esse ônibus é acelerado para frente. Essa pessoa cai para trás. Essa pessoa cai para trás porque, pela inércia, ela queria ficar naquela região onde ela estava. Tá? Queria estar naquela posição onde ela estava. Até porque quem recebeu a força foi o ônibus, não foi ela. Então, ela tende a permanecer na inércia. O contrário ocorre quando esse ônibus encontra-se com uma certa velocidade e freia. O ônibus freia, o seu corpo não. O corpo desse passageiro não. Então, esse passageiro tende a ir para frente. Tende a continuar o seu movimento. Tá? Tende a permanecer na inércia. Então, isso aí é inércia. Tranquilo? É a tendência em permanecer no estado de equilíbrio, que é o equilíbrio dinâmico ou equilíbrio estático. Então, para que um corpo saia da inércia, esse corpo deve receber uma força. E essa força foi definida por Newton da seguinte forma: como sendo o produto da massa vezes a aceleração. A aceleração aqui você enxerga como sendo ΔV por ΔT. Então, um corpo só altera a sua velocidade, só sai do seu estado de inércia se ele receber uma força resultante. Tranquilo? Tá? Se ele for acelerado. Então, a força é o agente causador da mudança de inércia, da retirada da inércia do corpo, do estado de inércia do corpo. Em termos de unidades, no sistema internacional, a gente tem metros, quilograma e segundo. Então, a unidade de força, quilograma metro por segundo ao quadrado, tá? Faltou o quadradinho aí. A gente chama isso aí de Newton, tá? Em homenagem a Newton logo. Lógico, né? Então, a unidade de força do sistema internacional é Newton, que nada mais é do que massa, quilograma, vezes a aceleração, metros por segundo ao quadrado. Mas a gente tem outro sistema chamado de CGS, que é centímetros, grama e segundo. Nesse sistema, ficamos com grama vezes centímetros por segundo ao quadrado. A gente chama isso aqui de DINA, símbolo é DYN. E temos também o sistema MK*S, que é metro, unidade de massa, unidade técnica de massa e segundo. Tá bom? Então, nesse sistema é 1 kgf, 1 kg-força, que dá aproximadamente 10 newtons, 1 kgf. Mas isso também é fornecido para você na hora de uma prova. Então, temos aí a força, que é o agente causador da aceleração em um corpo. E a terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação, que diz que toda força aplicada em um corpo gera uma reação de mesmo módulo, mesma direção, porém em sentido contrário. Tá bom? O par, ação e reação está determinado nessa minha primeira figura aqui. A aplica uma força em B, B reage aplicando uma força sobre A. Essas forças têm que ter mesmo módulo, mesma direção, porém em sentidos opostos. Um aviãozinho, um foguete, por exemplo, se movimenta por causa disso. A turbina dele vai expelir os gases
para a direita, aqui para trás, e será impulsionada para frente. É uma reação dos gases a esse movimento imposto pela turbina. Por isso que o avião é impulsionado para frente. A gente anda por causa disso, porque nós empurramos o chão para trás, o chão empurra a gente para frente. Ação e reação. Temos mais alguns exemplos de ação e reação aí. Par de forças de interação e par de forças de campo, que são os dois tipos de força da física clássica. Então, temos a força de tração, essa pessoa está puxando um fio, puxando um balde através de um fio, então ela puxa o balde para cima, o balde reage puxando através do fio a mão para baixo. Força normal, tá? Esse livro empurra essa mesa para baixo, essa mesa reage empurrando o livro para cima. Força de atrito, esse corpo, ao escorregar, empurra esse solo para baixo, o solo reage empurrando esse corpo para cima. São as interações de contato, são tipos de interação de contato. Interações de campo, força gravitacional, a Terra, através do seu centro de massa, puxa esse bloco para o centro, esse bloco reage puxando a Terra ao seu encontro. Força elétrica, temos aqui duas cargas de mesmo sinal. Entre elas existe uma força de repulsão, tá? Uma empurra a outra com forças de mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos opostos. A mesma coisa ocorre com um par de forças devido ao campo magnético. Polos de mesmo nome, ó, polo norte está repelindo, um polo norte repelindo o outro. Forças de mesmo módulo. Eu acho que o mais interessante nesse instante é esse par aqui que eu estou sublinhando, porque muita gente acha erradamente que o módulo da força com que a Terra puxa um lápis, por exemplo, não é igual ao módulo da força com que o lápis reage sobre a Terra. São módulos iguais. A ação, a consequência dessas forças que é diferente, porque lembre-se que a força é percebida a ação da força devido à aceleração. Como a massa da Terra é muito grande, a aceleração causada pela força que ela recebe é bem pequenininha, porque ela tem uma massa muito grande. Tá? Então, ela praticamente não se movimenta, não há consequência alguma da aplicação dessa força do lápis sobre a Terra, tá? Porque a massa da Terra é muito grande, mas a força tem mesma intensidade. Falando especificamente sobre a força-peso, a gente tem aí ó, a Terra puxando essa pessoa para o centro, e essa pessoa, obviamente, vai reagir puxando o centro da Terra. Tá? Essa força-peso ela é calculada como sendo m vezes g, massa vezes o campo gravitacional. Tá? Considerando g como sendo 9,8 metros por segundo ao quadrado, a gente tem que 1 kgf vale aproximadamente 9,8 newtons. Mas se eu considerar g como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, eu poderia dizer que 1 kgf vale aproximadamente 10 newtons. Mas como eu disse a vocês não precisam decorar isso daí. Mas vocês precisam ter noção de que 1 kgf é o valor da aceleração da gravidade em newtons. Daí o nome quilograma-força. Tranquilo? Então cuidado quando você for trabalhar com essa situação que envolve a força-peso. Tranquilo? A força gravitacional. Cuidado para evitar que você cometa algum deslize. Bom, outra força importante é a força elástica, tá? Que é a força que ocorre através de molas. Você tem aqui uma mola sem estar deformada. Quando você pendura um corpo nessa mola, esse corpo puxa essa mola, que vai puxar o teto para baixo. Esse teto vai reagir através dessa mola, puxando o bloco para cima. Essa força que está passando por essa mola, agindo através dessa mola, a gente chama de força elástica, que é calculada da seguinte forma: constante elástica vezes x. Por quê? Porque quanto mais você deformar essa mola, maior é a força que essa mola reage, maior é a força de interação dessa mola. Consequentemente, f e x são grandezas diretamente proporcionais. Para evitar essa proporção, a gente trabalha com o K, que é a constante. Esse K é a constante elástica dessa mola ou constante de força dessa mola. Isso gera uma função do primeiro grau, y igual a AX, que nós podemos representar através desse gráfico. Perceba que em toda mola sempre vão passar duas forças elásticas, uma em cada sentido. Mais ou menos a mola serve como se fosse um fio, então ela transmite essa força. Você pode também chamar essa força elástica de força restauradora. Porque
Porque você, quando comprime a mola para a direita, a força elástica está para a esquerda. Você, quando estica uma mola para a direita, a força elástica sobre a sua mão está para a esquerda. Tá? Talvez você consiga perceber isso aí facilmente. Então, daí o nome força restauradora. Ela sempre tenta restaurar a condição inicial que a mola tinha, de comprimento natural L0. Tranquilo? Outra força importante, outra situação de força importante, ocorre quando a gente encontra-se com um bloco sobre um plano inclinado. A gente tem atuando sobre esse bloco aqui a força normal, que é a força de reação do bloco da superfície sobre esse bloco, e a força peso. Essas duas forças geram uma resultante, um vetor resultante aqui, uma força resultante que leva esse corpo para baixo. Tá? Sendo que, em vez de tu trabalhar com essa força resultante, tendo que pegar esse ângulo, aplicando aquela equaçãozinha da lei dos cossenos, tu pode decompor, a força peso em duas componentezinhas. Uma que vai ficar na mesma direção da força normal sempre, que é a Pn, que nós chamamos de P normal, que é P vezes o cosseno do ângulo, e a outra que vai ficar na direção do plano, que é a P seno. Tranquilo? Então você percebe que se esse corpo nem está subindo, nem está descendo, a normal pode anular esse P cosseno. Sobraria somente o P seno. Então, na verdade, a tua força resultante pode ser resumida ao P seno. Então, a gente pode escrever algo do tipo assim, ó. A força resultante sobre um corpo, né, a massa vezes a aceleração, então é o P seno, que é a força resultante sobre esse corpo. Peso é M vezes G, que é igual a massa vezes a aceleração. Você pode cortar M com M. Ficará com A igual a G seno de θ. Então, quando um corpo é solto em queda livre, a aceleração dele é G. Quando ele é solto através de um plano inclinado, a aceleração dele é G seno de θ. Isso vai dar algumas consequências que nas questões a gente irá ver, como velocidade, tempo, enfim. Tudo isso a gente vai estudar, mas eu acho que o mais importante é tu perceber que a decomposição dessas forças foi útil para você. Tranquilo? Outra aplicação, peso aparente. Quando você está dentro de um elevador, por exemplo, deixa eu chegar aqui, chega aqui comigo na telinha. Quando a gente está dentro de um elevador, sobre uma balança, por exemplo, algo que nunca vai ocorrer no cotidiano, né? Você está sobre uma balança dentro de um elevador. Mas supondo que isso ocorresse, quando a gente está sobre essa balança dentro de um elevador, se esse elevador estiver parado, essa balança vai marcar exatamente o seu peso, tá? Essa balança vai marcar, caso você tenha 30 kg, essa balança irá marcar 300 newtons. Caso você tenha 500 kg, essa balança irá marcar 500 newtons. Porém, se esse elevador estiver subindo acelerado ou descendo acelerado, dependendo do sentido da força resultante, essa balança vai marcar um valor diferente. Podendo você ficar mais pesado ou mais leve, aparentemente. Lógico que o seu peso real, que é M vezes G, ele não muda. Então, as situações basicamente são as seguintes. Quando esse elevador sobe acelerado, você está sendo empurrado para cima por essa balança. Então, você vai pressionar, toda ação gera uma reação. Como você é empurrado para cima por esse corpo que é essa balança, você vai reagir com uma força maior. Então, sobre essa balança não mais vai atuar somente o seu peso, vai atuar também essa reação que tu fez devido à balança ter empurrado você para cima. Então, nessa situação, você sente-se mais pesado, você se sente mais pesado. Aparentemente, você marca um peso maior do que iria marcar. Quando esse elevador sobe acelerado, se você estiver segurando, por exemplo, por uma sacola, através de uma alça, uma certa sacola com objetos dentro, você está lá, entrou no elevador com uma sacolinha, segurando alguns objetos que você veio do supermercado. Mercado, opa, quase que não sai. E aí, quando esse elevador sobe acelerado, todos esses objetos dentro dessa sacola, eles ficam mais pesados aparentemente, podendo até a alça dessa sacola arrebentar. Porque quando esse elevador sobe acelerado, você também vai suspender esses objetos. Ao suspender, eles vão reagir com uma força maior para baixo, podendo romper essa sacola. Então, resumidamente, quando a aceleração de um elevador aponta para cima, quando ele sobe acelerado ou quando ele desce retardado, que a aceleração vai apontar para cima,
os objetos dentro desse elevador ficam mais pesados. Aparentemente é como se a gravidade tivesse ficado maior. O caso contrário ocorre quando esse elevador desce acelerado. Porque aí você vai querer pressionar essa balança e não vai conseguir, porque ela vai estar descendo também. Então você vai pressioná-la com uma força um pouco menor. Como você pressiona com uma força um pouco menor, marca-se um valor menor do seu peso nessa balança. Então, aparentemente, nesse caso, tu fica mais leve, porque você pressiona com menos força essa balança. Tá? Então, os objetos dentro de um elevador que desce acelerado ou que tem uma aceleração apontando para baixo ficam mais leves, chegando ao ponto de que se esse elevador descer com uma aceleração igual ao da gravidade, tu nem vai conseguir pressioná-lo, porque você também está sendo puxado com uma aceleração, por uma força que gera uma aceleração, né, igual à da gravidade. Então, tu nem pressiona essa balança. Aparentemente, aí o seu peso é zero. Aparentemente, o seu peso é zero. Ocorre dos copos ficarem flutuando, às vezes, dentro de espaçonaves. E aí, erradamente, algumas reportagens dizem, olha, que a gravidade ali é zero. Não é zero. Porque se a gravidade fosse zero, como é que esse satélite ficaria orbitando em torno da Terra? Tem que ter uma força segurando esse satélite. O que ocorre é que, aparentemente, ali a gravidade é zero. Então, toda vez que um elevador estiver descendo acelerado, você se sente mais leve dentro desse elevador. Tranquilo? Então, é mais uma situação que eu tinha colocado lá na tela, mas eu achei mais interessante conversar aqui com vocês. Tá bom? Eu acho que vocês entenderam melhor dessa forma. Tá joia? Então, a gente vai partir, vamos finalizar essa aula aqui para que você reveja esses conceitos, para que na próxima aula a gente siga com mais algumas aplicações das leis de Newton. Tá joia? Espero que realmente você tenha entendido tudo. Um abraço, tchau, tchau, fica com Deus. Até a aula 2 sobre dinâmica, tá bom? Tchau, tchau.